Então, vamos começar, né, pessoal? Já estamos no nosso horário. Eu sei que vocês têm também um horário aí bem cronometrado na semana de planejamento e estão abrindo mão aí de um tempo de vocês para poder entender um pouquinho mais as nossas propostas, né? E hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre a BNCC, né? Então, estamos aqui com o Juliano, um colega nosso aqui da TE também, e ele vai nos contar um pouquinho mais sobre por que da BNCC, desde quando a BNCC vem aí sendo implementada, né? Que não é uma coisa de hoje, né? Exatamente. Como muitos ainda estão julgando, né? Como sendo uma coisa muito atual. Então, no mesmo formato das outras webinars, se vocês tiverem alguma contribuição, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, enviem pelo chat, tá? Lembrem-se que vocês devem enviar as suas perguntas sempre para todos, não só para os palestrantes, né? Para que todos possam interagir e entender sobre o que vocês estão questionando, ok? Bom dia a Kátia, a Márcia, a Fabiana, que acabam de entrar também. Então, vamos lá, vamos ver o que o Juliano tem para nos mostrar sobre a BNCC hoje. Só um pouquinho, pessoal. Volta lá no programa. Outro. Só um pouquinho que eu acho que compartilhei. Vocês estão vendo a tela da BNCC? Que tela vocês estão enxergando? Sim, é da BNCC, né? É uma apresentação da BNCC que vocês estão vendo, né? Isso, perfeito. Então tá bom. Então bom dia a todos, né? Hoje nós falaremos um pouco sobre a relação da BNCC com a Primora. E primeiro eu vou dar uma introdução à BNCC, né? Que nem a Lu disse, não é algo que surgiu do nada, que surgiu de um dia para o outro, mas eu vou explicar aqui para vocês de maneira um pouco mais lúdica. Então vamos lá, vou jogar aqui. Vamos lá. Tá indo. Desculpem que às vezes ele está um pouco mais lento, mas tudo dá certo, tá? Tá indo aqui. É que a apresentação ficou um pouquinho grande. E pesada, né? Com muita imagem, daí... Para ficar bem elucidativa. Será que ela foi? Deixa eu ver. Agora foi. Maravilha. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do histórico rapidinho da BNCC. Então, como todos sabemos, em 88 foi realizada uma Constituição brasileira. E na Constituição você já começa a trabalhar a questão da necessidade de ter um currículo único, uma base curricular nacional. Isso em 88. Isso é debatido novamente em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Então, a BNCC ela foi pensada desde 88. Você novamente bate nessa concepção em 96. E aí o que acontece? Em 97 até 2000, você tem a construção do PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais. Com a construção dos PCNs, em 2014, final de 2013, começo de 2014, você tem o PCN+. Então, são documentos que baseiam e antecedem a Base Nacional Comum Curricular, que inicia sua construção em 2015 e tem a sua publicação final no final de 2017, em dezembro. Ela teve basicamente 3 etapas. As etapas foram sendo divulgadas e reconstruídas com a participação da população em si. Então, professores, universidades e o pessoal do MEC foi construindo a questão da Base Nacional Curricular. O que acontece agora? Depois da divulgação dela,
você tem um momento onde você precisa ter a reconstrução de currículos. Lembre-se, a base curricular não é currículo. O currículo, ele é promulgado, é construído pelos estados e pelos municípios. E ainda está acontecendo esse processo de construção do currículo e homologação por parte dos conselhos educacionais. Lembre-se, a BNCC ela foi construída pelo MEC, mas ela só é homologada pelo Conselho Nacional de Educação. O mesmo acontece quando você está trabalhando em questões estaduais e municipais. O Estado cria, a Secretaria de Estado cria o seu currículo e o seu Conselho Estadual valida ele. Mesma questão em relação às escolas particulares. Né? Exatamente. Elas também têm que criar os seus currículos, né? Perfeitamente. Se há uma rede cria o currículo, e se é uma escola unitária, ela também tem que fazer isso e homologar, né? Isso. Não é só a questão do Estado. Exatamente. Aí o que acontece? Depois, no momento que você concebe o seu currículo, ou seja, os conteúdos, a filosofia que você vai seguir, quais são os seus interesses, quais são as suas concepções, você vem para o momento do PPP, que tem a construção do PPP da escola em consonância com esse currículo, que está em consonância com a BNCC. Depois da construção do PPP, começa-se o plano de aula, que é mais ou menos essa concepção que a gente gostaria de trabalhar hoje. Tudo bem? Então, partindo do histórico, vem a base. O que é a base? A base nada mais é do que um documento plural contemporâneo e que estabelece um conjunto de aprendizagens e habilidades. A base, essa base publicada, ela serve tanto para a educação infantil, para o ensino fundamental e já para o ensino médio. Ah, mas a questão do ensino médio ela não foi divulgada. A gente já debate sobre isso. Mas a base publicada dentro do site do MEC, ela vale para toda a educação básica. No nosso caso, a gente está falando mais em relação à Aprimora. Exatamente. Então, todo o ensino fundamental já tem a base, né? Já está, já foi homologada. Então, para o trabalho, para a gente poder trabalhar com a Aprimora, nós já temos toda essa construção, né? Perfeitamente. E a base, ela é constituída por competências, ela não é constituída por conteúdos, como eu expliquei anteriormente. Então, o que é uma competência segundo a própria BNCC? É definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, essa definição de competência segundo a BNCC. A BNCC, ela apresenta competências gerais e por áreas de conhecimento. Vamos conhecer um pouco sobre as competências gerais. Só um pouquinho. Só retomando uma coisinha que a gente já vem citando nas outras webinars sobre o Aprimora, tanto eu quanto o Márcio, né, que falamos sobre o Aprimora, tanto a Simone, que é a coordenadora do Adventista, que também esteve aqui, e todos nós falamos que o Aprimora, por mais que ele tenha os módulos associados a alguns conteúdos, nós sempre trabalhamos habilidades, né? O Aprimora, ele desenvolve habilidades. Por isso que, né, a gente vai mostrar para vocês como a gente já conseguiu fazer uma correlação das habilidades daí específicas de matemática e língua portuguesa com os módulos do Aprimora. Entretanto, como o Juliano falou, nós temos as 10 principais habilidades, competências, né? Competências gerais a serem desenvolvidas. Então, essas competências gerais, elas permeiam por todos os módulos, tá? Isso é muito importante também a gente colocar em relação ao que a BNCC propõe e ao que nós já temos no Aprimora. Perfeitamente. Então, vamos lá falando um pouquinho sobre as competências gerais que valem para todas as áreas de conhecimento. São elas. As competências gerais, elas começam... A primeira competência geral, ela remete ao conhecimento. A segunda, ela remete ao pensamento crítico, científico e criativo. A terceira, a concepção do repertório cultural. A quarta, comunicação. A quinta, cultura digital.
A sexta, trabalho e projeto de vida. A sétima, trabalha com a questão da argumentação. A oitava, autoconhecimento e autocuidado. A nona, empatia e cooperação. E a décima, responsabilidade e cidadania. Bem, como você pode, se você olhar a BNCC em si, ela não vai estar descrita apenas como conhecimento, mas sim todo o texto que traz sobre ela remete-se à questão do conhecimento, e é isso que a gente fez. A gente fez um resumo para ficar mais fácil da gente apresentar. E aí, se vocês começarem a analisar, é claro que alguns módulos vão trabalhar uma questão, uma competência mais em específico, outras com mais evidência, mas eu garanto para vocês que nós temos essas 10 competências gerais distribuídas em todos os módulos. Por quê? Independente, né, do aluno estar desenvolvendo módulos, ele tem que ter argumentos, ele tem que encontrar saídas, ele tem que ter um trabalho e pensar como ele vai desenvolver, qual é a metodologia, ou desculpa, qual é a decisão, qual a trilha que ele pode seguir, né? Então, ele tem que trabalhar essa questão de pensamento crítico, da criatividade. Então, ele tem que ir articulando essas situações para poder desenvolver as habilidades propostas aí em cada uma das áreas, tá? E é claro, repertório cultural. Onde eu vou encontrar um repertório cultural? Em todas as habilidades de língua portuguesa, por exemplo, quando eu trabalho com a diversidade de gêneros textuais. Seria um exemplo. Onde eu vou trabalhar a questão do pensamento científico e crítico? Em todas as situações, problemas dos conteúdos apresentados no Aprimora Matemática, né? Nós temos todas as questões são contextualizadas, então o aluno tem que fazer a leitura, ele vai ter que ser crítico para poder resolver aquela situação apresentada. Tá? Perfeitamente, isso mesmo, Lula. O Aprimora foi concebido para trabalhar as competências gerais. Bem, falando sobre competências gerais, a gente tem essa imagem que ela faz uma relação entre as competências gerais da BNCC, as competências do século XXI, e perdão, apareceu o Mesa Aprender ali, mas é Aprimora, mas vale da mesma maneira. Então, como vocês podem perceber, em amarelo, essa engrenagem amarela, ela trabalha as competências gerais da BNCC. A engrenagem em azul, ela trabalha essas competências do século XXI, que trabalham a comunicação, a ética e responsabilidade, habilidade de pensamento, competências digitais, gestão do conhecimento, trabalho em equipe, capacidade de aprender e a capacidade de aprender de maneira independente, né? Ser autônomo. Além disso, ali em rosa, magenta, o vermelho, difícil definir essa cor, tem a questão do Aprimora, que trabalha conhecimento, cooperação, apoio mútuo, reflexão sobre hipóteses, compartilhamento das experiências, tolerância, respeito às diferenças, capacidade de aprender, capacidade comunicativa, expressão de ideias e autonomia. Então, se você começar a perceber, essa concepção de engrenagem é que essas 3 competências, ou seja, as competências da BNCC, as competências do século XXI e o Aprimora, elas trabalham em conjunto. Essa é a ideia estão integradas, né? Estão integradas, que é o caso aí que o Juliano fez uma representação com as engrenagens, né? Então, elas vão se articulando, né? Vão se encaixando. Exatamente. Legal. Uma depende da outra. Uhum. Vamos lá, continuando então, vamos falar um pouco sobre as competências específicas que são trabalhadas dentro do Aprimora. Então, vamos começar pelas competências específicas da matemática. Como sabemos, são 8 competências. A primeira, ela remete ao reconhecimento da matemática como uma ciência histórica. A segunda, ela trabalha a utilização dos conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo. E é nesse momento que a gente traz um exemplo do Aprimora, que é esse aqui, ó. Aí vocês podem ver, né? Então, quando a gente tem competências voltadas para conhecimentos do mundo, né? Então, independente do ano que eu estou trabalhando, como eu coloquei antes, nós temos todas as questões com uma situação problema. Esta é uma
uma das questões do segundo ano, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, em que um relojoeiro, né, do bairro precisa consertar um relógio, tá? Que está parado. Então, a criança, observe que ele não tem só que chegar ali e observar qual é o relógio que marca tal hora, tá? Então, o aluno vai sendo levado a construir o conhecimento sobre horas, né, horas cheias nesse caso, né, e com relógios não digitais, tá? Então, porque, às vezes a criança, no segundo ano, ela só teve o contato com os relógios digitais. Então, agora ela começa a ter contato com o relógio analógico. E, com isso, também outras situações que possam fazê-la associar as situações do seu dia a dia. Pode, perfeitamente. Bem, a terceira competência relacionada à matemática, ela trabalha a concepção de você compreender relações da matemática e outras áreas. Outro exemplo, a quarta competência é a obtenção e utilização de informações para a construção de argumentos. Só voltando ali, desculpe, nós temos muitos exemplos, né? É que como tem muita coisa para trazer para vocês em apenas 30 minutos, nós elencamos alguns exemplos só de atividades, tá? Porque depois eu também quero entrar ali na Central Aprimora para mostrar para vocês algumas coisas mais específicas. Então, quando o Juliano cita, e aí a gente não trouxe um exemplo para ilustrar a competência 3, que fala sobre a relação entre a matemática e as outras áreas, isso aqui está muito presente em vários modos, em várias atividades, né? Atividades que envolvem análise de gráfico, análise de planta baixa. Então, você consegue fazer toda uma associação com geografia, com outras áreas, por exemplo, com ciência, a gente tem muita coisa trabalhando, envolvendo, né, nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, a questão da medida do corpo, né, que a gente trabalha muito aí, uma relação da matemática com a ciência. Mesmo em muitas situações do primeiro e segundo ano, a gente utiliza muitas histórias em quadrinho, trabalha até mesmo algumas fábulas, em que o aluno tem que imaginar, fazer hipóteses, levantamento de hipóteses de quantos passos, quanto seria a metragem de um espaço ao outro. Então, é bem interessante isso. E aí, no quarto, a obtenção e a utilização da informação para a construção de argumentos. Isso também não deixa de ter vamos dizer, um pezinho na área da língua portuguesa, porque se o aluno não desenvolver isso também na área de língua portuguesa, o saber argumentar, ele também não vai saber como argumentar a sua resposta encontrada num desafio de matemática. Tá? Então, aqui nós trouxemos uma questão para ilustrar essa habilidade 4, tá, da matemática, em que nós temos a questão do aluno ter que observar, tá, que o dono de uma casa de eventos está construindo um novo salão com uma determinada medida, né? E aí eu quero saber qual é a área desse salão. Então, o aluno tem que ter o contexto, né, do que é uma casa de eventos, tá? Então, ele traz um conhecimento de mundo, ele tem que ter uma noção de espaço e de localização. Então, aí a gente consegue ir encaixando exatamente todas as propostas, todas as competências que a BNCC pretende que nós, professores, a partir de então, possamos ajudar os nossos alunos a desenvolver. Tá? Perfeitamente. Bem, ainda em relação às competências específicas da matemática, então a quinta ela trabalha a utilização de ferramentas matemáticas para a resolução de problemas, que a gente utiliza claramente dentro da Aprimora, né? É aquela questão que a gente já vem conversando nas outras webinars, né? Como o Aprimora, ele um aplicativo que permite que o aluno possa ir construindo
o seu conhecimento, tá? Ele te traz várias ferramentas. E lembrando, não somente ferramentas para o aluno, mas ferramentas para o professor. Então, vamos dizer que nós, como educadores, como professores, também estamos sendo agraciados pela BNCC na utilização do Aprimora, tá? Quando nós temos todos aquela base de dados para poder interpretar o desenvolvimento das habilidades dos nossos alunos. Perfeitamente. Bem, a questão 6, né, solucionar situações e problemas de diferentes contextos. Como a gente já citou. Exatamente, que aquele exemplo que a gente mostrou cabe muito bem nessa competência. Articular os projetos à vida cotidiana com bases morais. É uma coisa bem presente dentro da BNCC, a questão de base moral, a questão de ética, autoconhecimento. E a 8ª é a interação coletiva em busca de soluções para problemas. Então, assim como o PCNs, a BNCC também bate muito nessa concepção de você resolver problemas. Hoje em dia não é mais aquela concepção do aluno apenas como um receptor de informação, e sim como um ser pensante, um ser que busque resolução de problemas. E uma questão bem interessante que a BNCC traz para a matemática, que ela reestrutura os eixos, né? Então, nós temos hoje a questão dos eixos, só abrir aqui para vocês. 2 minutinhos, eu vou compartilhar uma outra tela. Está aqui, a tela. Está voltando aquela tela do Aprimora. Essa tela, eu quero compartilhar com eles. Mas eu tinha que voltar lá no Só um momentinho aqui que eu... Vocês agora estão visualizando a tela do Aprimora, da Central Aprimora. Só por favor, que como nós estamos com 2 monitores, às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que vocês estão visualizando, tá? Então, só por favor, confirme se vocês estão vendo a tela da Central Aprimora, só para a gente não começar a falar. Sim, obrigada. Então, tá. Então, aqui na Central Aprimora, o que nós temos hoje, né? Bem aqui na parte do índice, vocês vão ver que nós vamos poder aplicar os filtros. Quando a gente pede para aplicar os filtros, tá? Vocês já conseguem visualizar nesse quadro que as habilidades da BNCC estão desabilitadas. Mas eu posso, a qualquer momento, habilitar, e aí eu tenho o quê? Eu tenho uma correlação dos módulos, tá? De todos os módulos do Aprimora, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, já associado, tá? Com as habilidades específicas dessas 2 áreas, tá? Então, o que eu quero aqui que vocês percebam? Que as habilidades da BNCC, quando a gente trabalha um determinado módulo, nós temos aqui os eixos, números e operações, números e álgebras, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Vocês vão me dizer, Luciane, mas essas não são as divisões que estão na BNCC. Nós sabemos que a BNCC está em processo de tramitação, de implantação. Certo, Juliana? Perfeito. Tá. Nós temos um prazo até o final de 2019 para que as escolas se adequem e possam fazer essa implementação. Então, nós também, por mais que a gente já tenha todo o mapeamento, né? Então, hoje, se você quiser trabalhar alguma habilidade, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, e saber em qual módulo essa habilidade está sendo desenvolvida, você vem, né, como eu mostrei ali no índice, vem na questão do filtro, e você pode tirar as habilidades comuns que a gente coloca aqui para o Aprimora, e deixa só as habilidades do ABNCC. E aí, eu quero trabalhar matemática, tá? Eu quero ver matemática e quero ver as habilidades da BNCC que estão sendo trabalhadas no 3º ano, tá? Então, aqui você tem toda a correlação das habilidades específicas para o 3º ano, que a BNCC nos propõe, e aqui ao lado
os módulos correlacionados. Aí vocês vão dizer, mas números e operações não é esse mais o eixo, né? Não é esse o eixo específico que a BNCC nos traz. Nós sabemos que hoje a BNCC vai trabalhar com números, geometria, grandezas e medidas, álgebras, probabilidades e estatística. Então, por exemplo, tratamento da informação, ela vai estar em probabilidades estatísticas. Então, as questões de probabilidades estatísticas, para nós, elas estão dentro do tratamento de informações, tá? Então, com isso, ao longo do ano, nós também vamos fazer as nossas adequações com esses termos, tá? Até porque, né, vocês estão ainda também fazendo essa implantação dentro das escolas de vocês, dentro do currículo de vocês, tá? Só para que vocês entendam por que a gente não mudou ainda. Outra situação que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver um caso aqui, que às vezes um módulo, ele pode contemplar mais de uma habilidade. Deixa eu achar um aqui que eu só para... Por acaso não tem nenhum, né? Que eu quero. Sempre quando a gente quer, a gente não acha, né? Vamos pegar lá do 8º, é bem mais provável que eu tenha. Quero matemática. Voltou para o 3º. Deixa eu marcar matemática e 8º ano. Tá? Matemática, 8º ano. Tá? Então, vamos ver aqui na matemática no 8º ano. Tá? Então, vejam. Nesse caso, as situações e problemas envolvendo tabelas e gráficos, eu tenho 3 habilidades associadas para serem trabalhadas com este módulo, tá? Então, vocês podem encontrar isso, um módulo contemplar mais de uma habilidade, não tem problema nenhum. Mas qual habilidade específica? Nesse caso, eu acho que é interessante você analisar as questões do Aprimora, tá? Por quê? Observem que nós temos aqui 3 questões principais, vezes 5 questões, né? Nós vamos ter 15 e mais os desafios. Então, entre essas questões, quando nós vamos mapear, nós julgamos que determinadas questões trabalham com a habilidade 1, a habilidade 2 e a habilidade 3, ok? Exatamente. Uma coisa que é bem interessante, Lúcia, se você puder voltar a página rapidinho. A página do... Isso, voltar para a página anterior. Exatamente. Como vocês podem perceber, que nem essa atividade que a Lu estava mostrando, situações, problemas envolvendo tabelas. Se vocês conseguirem acompanhar aqui o mouse, vocês vão perceber que quando você vê o código da habilidade, ela refere-se ao nível de ensino, então ensino fundamental. O 07 significa o 7º ano. Isso. Então, essa habilidade, esse conteúdo, mesmo que ele seja no 8º ano, ele também trabalha com habilidades do 7º ano. Sim. Então, ele retoma habilidades do 7º ano. E, às vezes, eu não posso dizer assim agora, categoricamente, a questão 1, ela trabalha com a 7MA36, a 2 com a MA37, assim por diante, né? Não vou saber de cabeça isso, é só pelas nossas tabelas que a gente foi organizando. Mas a gente não pode esquecer que todos os módulos, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, eles têm o tratamento do erro, né? Nós temos mais aquele conjunto de questões que fazem com que o meu aluno recupere determinados conteúdos. Então, pode ser que uma dessas habilidades estejam nesse módulo, mas sejam contempladas nas questões de tratamento do erro. Ok? Então, é importante lembrar que a gente vai permeando todos os níveis, né? Porque o Aprimora, a gente sabe que ele é uma indicação por níveis. Nós não estamos dizendo que o aluno que está fazendo o nível 8, obrigatoriamente ele esteja no 8º ano, né? Então, há aí uma flexibilidade. Deixa eu ver mais, deixa eu ver uma pergunta que apareceu. Aparece no Aprimora também do ensino médio, as habilidades do ABNCC.
Adriana, é o seguinte, ainda não conseguimos implementar o Aprimora Ensino Médio, mas nos aguardem, tá? E com certeza, quando o Aprimora Ensino Médio vier, com certeza ele já vai estar todo mapeado com a BNCC. Exatamente. Nos aguardem em 2019 com o Aprimora Ensino Médio. É que, na verdade, Adriana, assim, a BNCC, ela vale tanto da educação infantil ao ensino médio, todavia, as habilidades do ensino médio ainda não foram divulgadas por uma questão do debate sobre como seria o novo ensino médio. Então, quando eles terminarem esse debate, e eles vão conseguir definir quais serão as habilidades do ensino médio. A BNCC atual, ela vale para o ensino médio. Todavia, apenas as competências gerais. A parte das habilidades ainda não foram divulgadas, ainda não foram definidas quais serão. Por isso que ainda não estão presentes. Tudo bem? Acho que vou mudar a tela de novo. Eu sei que a gente já está ultrapassando, né? Sempre a dona Luciana ultrapassa os limites, né? Eu só quero aqui, rapidinho, compartilhar com vocês a questão das competências de língua portuguesa, tá? Não posso deixar de falar aqui das competências de língua portuguesa. Não, só um pouquinho. Não vai. Então, voltamos aqui para a nossa apresentação, que travou um pouquinho, 2 minutinhos, já vai aparecer. Tá. Agora vocês voltam para a questão das competências específicas de língua portuguesa, né? Reconhecer a origem, a utilização das linguagens. Então, quando a gente trabalha com os módulos, todos os módulos, eles trabalham com uma diversidade de gêneros, então eu consigo trabalhar aí com as múltiplas linguagens. Eu trabalho com questões, primeiro e segundo ano principalmente, muitas vezes o aluno só tem o áudio, ou ele tem um trecho de um vídeo. Eu trabalho a questão aí das multilinguagens, então estamos aí contemplados pela habilidade 1. Apropriação da linguagem escrita como maneira de atuação na vida social, isso com certeza, em todos os módulos a gente trabalha isso. Aqui nós trouxemos um exemplo, né, que é o que eu acabei de falar. Então, a criança ouve uma cantiga, ela não tem o acesso à escrita da letra dessa cantiga, então ela só vai ouvir, e aí ela vai fazer uma interpretação, fazendo uma associação com as palavras-chave desta cantiga, tá? Nesse caso, ela tem um trecho de uma história e que ela vai ter que também fazer interpretações em relação a isso, né? As multilinguagens estão presentes, sim, na questão, e multilinguagens e essas linguagens da vida social, em que o aluno tem constante contato, né, no seu dia a dia. A leitura e produção de textos orais e escritos, nós sabemos que o Aprimora não permite a produção de um texto, mas, alguns modos, ele faz uma reorganização de um texto. Então, isto é, de uma forma indireta, a questão de uma produção. E a produção oral, essa interação que, quando a gente faz todo o desenvolvimento dos módulos, eu tenho que interagir com o outro, né? Eu acabo interagindo, tá? Então, quando a gente fala nessas habilidades, nós não estamos só associando essas habilidades com os módulos que o Aprimora traz, tá? Compreensão do fenômeno da variação linguística, nós temos várias situações em que o aluno tem que perceber essa questão da forma de se comunicar dentro do mesmo país, tá? A utilização dos estilos de linguagem adequados a interações sociais, né? As figuras de linguagem estão muito presentes aí. Análise das linguagens utilizadas nas interações sociais e meios de comunicação. Então, quando que eu uso uma linguagem apropriada num Messenger, num WhatsApp, quando que eu tenho que fazer uma linguagem mais apropriada para uma carta com uma linguagem mais formal e tudo mais, tá?
O reconhecer o papel social e a construção do texto, isso é muito forte no Aprimora, que onde a gente trabalha muito a questão da finalidade, qual a função do texto, tá? As interações coletivas em busca de soluções para problemas, tá? Desenvolvimento do senso ético e modo a valorizar a literatura está muito presente em todos os módulos. E o 10 é conduzir as práticas reflexivas e criativas. É claro, todos os módulos foram concebidos, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, para que os nossos alunos desenvolvam habilidades críticas, reflexivas, tá? E aí envolvendo a cultura digital. Uma coisa muito importante que a gente já vem falando há muito tempo, e principalmente nas nossas webinars, é que um dos pontos principais da BNCC é que a tecnologia esteja a favor da aprendizagem. Então, isto o Aprimora está batendo muito, né? Porque nós temos uma ferramenta adaptativa, né? Uma ferramenta em que o aluno vai traçar os seus caminhos de um modo totalmente personalizado, tá? Então, nós vamos... outro ponto-chave que a BNCC traz e que é muito presente no Aprimora é a questão da reflexão, mais reflexão e menos memorização. Então, quando o aluno acaba tendo situações, problemas para serem resolvidas, eu tenho que refletir e não memorizar. Uma outra situação muito forte que a BNCC traz, né, para nós desenvolvermos nossos alunos é a progressão que favoreça a aprendizagem. Nós sabemos que todas as questões, todos os modos, tanto de língua portuguesa quanto de matemática no Aprimora, existe uma progressão, né, na apresentação das questões, né? Nós temos, às vezes, questões mais complexas até as mais fáceis, ou vice-versa. Ou mesmo quando nós fazemos um comparativo entre as questões principais e as questões de tratamento de erro, tá? E uma outra situação que eu coloco seriam cálculos contextualizados, né? Que eles colocam muito na matemática, para que os cálculos não fiquem mais aquela coisa mecânica, e sim a contextualização que nós acabamos de falar. Então, é isso que nós temos hoje, é uma coisa meio vapt-vupt, né? Rapidinho, e que nós gostaríamos de contribuir com você, para vocês, em relação ao Aprimora e a BNCC, tá? Juliano, mais alguma coisa? Não, somente citar realmente que o Aprimora, o fato do Aprimora poder ser utilizado em tablet, celular, em computador, permite com que você trabalhe em múltiplas plataformas, e isso entra na consonância da ideia de que o aluno hoje ele tem muito acesso ao celular, ao tablet, e muitas vezes ele não quer apenas usar só o computador em casa e tudo mais. E esse que é o bacana. O fato de ele ser personalizável, ele ter a trilha de aprendizagem, então o aluno ele faz a sua trilha, ele faz o aprendizado da maneira que ele achar mais conveniente e seja mais adequado à realidade que ele vive. Então, quem assistiu as demais webinars, lembrem daqueles 5 pontos que eu apresentei para vocês. Primeiro, o Aprimora é adaptativo. A BNCC traz isso para nós. Ela prega a questão da questão do adaptativo. A questão do Aprimora ser flexível, e eu poder trabalhar com ele em sala de aula, no laboratório, usando tecnologia, perfeito. O Aprimora está na palma da mão, ou seja, como ele falou, eu uso em tablet, em smartphone, em desktop, né? Ele é gamificado, ele traz para o aluno uma situação mais lúdica, né? De ir trilhando-se seus conhecimentos. E a última, que não canso de dizer, que tudo isso ao controle do professor, tá? O professor tem todas as situações em suas mãos. Então, se o professor, ele contribuiu para a formação da sua PPP na escola, ele tem que ter esse controle. Então, o Aprimora possibilita isso ao professor, tá? Pessoal, passamos 10 minutinhos do tempo de vocês, mas eu acho que isso vale a pena, né? Vale a pena a gente ganhar mais algumas contribuições. Agradeço imensamente a participação de vocês. Um grande abraço, Adriana, também.
a vocês de Joinville, né? Um grande abraço a vocês de Joinville. Eu não sei quem seria de Joinville, mas nós somos de Curitiba e estendemos esse abraço ao pessoal de Joinville também. Estendemos a todos que estão aqui conosco o nosso muito obrigada. A nossa trilha do Aprimora quanto às webinars se encerra hoje. Nós temos mais algumas webinars, não mais envolvendo o Aprimora. Então, espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito que vocês, agora ao final, quando a gente fechar, acessassem a avaliação, fizessem uma avaliação para que nós possamos saber o que precisamos melhorar no Aprimora e o que nós podemos contribuir para que vocês utilizem com mais afinco essa ferramenta tão especial, ok? É isso aí, Lu. Eu acho que o debate é bacana de ser feito. É muito bacana que o pessoal que está assistindo tenha interagido com a gente, tenha mandado perguntas, isso é bem bacana, que a troca de conhecimento. E como a gente bem citou, o Aprimora ele está bem de acordo com a BNCC e de acordo com a necessidade atual dos alunos e das escolas. Então, todas as dúvidas que tiverem, sempre estaremos aqui. E, ao final, pedimos que realizem a avaliação, porque faz muita diferença para a gente em relação ao nosso produto. Certo? Tchau, pessoal. Um grande abraço. Um bom ano, como eu coloquei já nos momentos anteriores. Que todos nós, como educadores, possamos levar essa tecnologia para a sala de aula e fazer a diferença, tá bom? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.